Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. E vamos fazer a leitura de alguns versículos aqui. O versículo 1 ao 3. O primeiro diz assim: Esta é a terceira vez que vou ter convosco, por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda questão será decidida. Esse título aqui, ele fala que Paulo promete investigar e castigar. Na igreja de Corinto estava tendo um problema. Tinha umas certas pessoas que estavam errando e não estavam se esforçando para melhorar. E elas erravam, Paulo corrigia, doutrinava, ensinava, e passava-se um tempo, aquelas mesmas pessoas praticavam a mesma coisa. E Paulo doutrinava, Paulo ensinava, Paulo exortava. E passava-se mais um tempo, aquelas mesmas pessoas praticavam a mesma coisa. Elas não estavam nem aí. Elas não estavam se esforçando para a melhora. Observa-se que a gente leu esse versículo e fala que Paulo, pela terceira vez, vai ter com eles, vai ter com os irmãos daquela igreja. Paulo estava longe e Paulo enviou cartas. E ele diz aqui, ele informa aqui nesses versículos que ele soube disso por boca de 2 ou 3 testemunhas. E ele diz que toda esta questão será decidida. A gente observa hoje que tem muitos ministérios que são frouxos demais. Eles permitem que as ovelhas façam o que bem quiser. Porque eles têm aquela ideia, se a gente corrigir, as ovelhas vão sair da casa do Senhor. O problema é de quem vai sair. Porque a igreja não é da gente. Mas a gente aqui está com uma função espiritual para cuidar do rebanho que é de Deus. A igreja pertence a Jesus. E quando a gente corrige, a gente é tido como pessoas ignorantes e chatas e arrogantes até mesmo. Mas só que Paulo fazia isso é para o bem daquelas pessoas. Ele queria ver aquelas pessoas progredindo e melhorando, mas as pessoas não queriam acordo. Elas continuavam errando. Então a gente tem que ser assim, pregar a verdade, quando for o momento certo e corrigir, chamar a pessoa a conversar. Fulano, a Bíblia diz assim, você está cometendo um desvio, um deslize. Eu já disse ao pastor, até se eu cometer algum erro aqui, me chame, converse, me corrija que eu quero aprender. Não é só porque eu sou de ministério que eu não vou errar, que eu não posso cometer um erro com as pessoas. Eu posso cometer. Pode ser que eu possa ser tomado de um grande estresse, falar alto com a pessoa, até machucar sem querer, e aí? Errei, tenho que ser corrigido por isso. Mas hoje a ideia do ministério é, se corrigir as ovelhas vão fugir, se corrigir as ovelhas vão sair e a igreja vai ficar vazia. Então, temos que esquecer essa linha. A igreja é de Jesus. E Paulo estava aqui para corrigir, para ensinar e para doutrinar. Aí o versículo 2 ele diz assim: Já o disse anteriormente e torno a dizer, como fiz quando estive presente pela segunda vez, mas agora, estando ausente, o digo aos que outrora pecaram e a todos os mais que, se outra vez for, não os pouparei. Só que Paulo agora ele está dizendo, eu estava a segunda vez e vocês estão cometendo a mesma coisa.
Não será possível, é um absurdo isso. E Paulo disse à igreja de Corinto: olha, se eu for ter convosco pela terceira vez, eu não vou poupar vocês. O que é que Paulo está dizendo aqui? Que a igreja é coisa séria. Aquele que serve a igreja, segue uma doutrina, é coisa séria, tem que ter compromisso, temos que parar com essas coisas. E Paulo pega pesado. Paulo disse: ó, se eu for ter convosco, eu não vou poupar vocês. Versículo 5. Ele continua dizendo assim: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Então Paulo tocou em um assunto muito sério. Ele disse: olha, examine-se vocês mesmos, para ver se vocês estão na fé. Mas por que Paulo falou isso? Mas por que Paulo tocou no assunto da fé? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se os irmãos estavam pecando e errando, cometendo o mesmo erro, eles estavam aí sem fé, porque sem fé era impossível agradar a Deus. E Paulo chamou a atenção dele e questionou: olha, observai vocês mesmos, examine vocês se vocês estão na fé mesmo. E ele continua dizendo: provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós. Olha, vocês têm o Espírito de Deus, vocês têm Jesus no coração, mas examina para saber se ele está aí. Pode ser que ele não esteja. E na verdade irmãos, nem todo que vem para a igreja quer dizer que é igreja. Nem todos que estão sentados em um banco quer dizer que tem Jesus no coração, porque muitas vezes não tem. E esse tipo de pessoa é um atraso. Desculpa a expressão, mas essa é a melhor palavra que eu consigo encaixar. É um atraso, porque ela só faz errar, atrasar. Então isso é um problema muito seríssimo. E nós não temos que ter medo de corrigir, não. Vamos chamar na calma, com espírito de brandura, e mostrar a palavra a essa pessoa. Porque uma pessoa dessa no ministério, ela vai errar muito. Errar. E isso afeta a igreja. E Paulo pegou pesado: olha, eu não vou poupar dessa vez não. Já é a terceira vez. Ele está dizendo: olha, reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovado. Paulo está dizendo: será que vocês estão reprovados já e não estão percebendo isso? Tem pessoas, irmãos, que continuam errando na igreja, pensando que estão sendo aprovadas, mas quando não estão por Deus. Elas fazem tudo errado, mas Deus já reprovou essa pessoa. Essa pessoa é uma desobediente dentro de um ministério, dentro de uma igreja. Olha, vocês estão bem reprovados já. Pela terceira vez fazendo a mesma coisa. Será que vocês têm mesmo Jesus no coração? Será que vocês mesmo têm fé, porque sem fé era impossível agradar a Deus? Será que vocês querem mesmo progredir? É um atraso, irmão. Infelizmente, isso é o tipo de um joio que está dentro da casa do Senhor. E nós, infelizmente, temos que conviver com um joio por um certo tempo. E Paulo fez duas, fazendo aqui a terceira correção. Como o anjo da igreja tem, por autoridade de Deus, corrigir as ovelhas do Senhor, por Deus dar esse direito, essa autoridade ministerial para ele. E quem erra não gosta. Quem erra não gosta de ser corrigido. Elas fazem as coisas do seu jeito, da sua maneira, e quando vai ser corrigida, ela não gosta. Irmão, e se essa pessoa continuar fazendo e o pastor corrigindo, o que acontece? O pastor vai ficar no cantinho dele, e quem vai resolver isso é Deus. Porque
Porque se o homem que é natural, você vê ele e não obedece a ele, quem vai pegar essa pessoa agora é Deus. Porque a pessoa já está demais. Mas iremos seguir, fazer a vontade do Senhor, se esforçar, eu e você, para sermos fiéis a Deus e em tudo se esforçar para agradar o Senhor. Certo que nós não somos perfeitos, mas o esforço que a gente faz é para uma melhora. E uma correção que a gente recebe é para a nossa melhora. Não fique com raiva, é para o nosso crescimento. Amém? Que Deus te abençoe. Amém?